Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica, não sei se você ouviu aqui a minha pequena digressão a respeito de critérios jornalísticos, e você entende muito bem disso, né? Você trabalha tendo em mente as tiras de jornal, o número de toques dedicado a cada assunto. É sempre um processo muito difícil e por vezes muito cruel, né? Você decidir que peso vai dar a cada informação. Como é que você não vai oferecer uma cobertura maciça a 30 pessoas que morrem de uma vez só no Mediterrâneo e vai dar muito mais atenção a um conchavo qualquer que acontece num corredor de Brasília? É um processo bem complicado, né, Mônica? Que vem da faculdade e a gente nunca aprende inteiramente. É um processo complicadíssimo. Eu me recordo de uma vez, eu estava na revista Veja, eu trabalhava na revista Veja muitos anos atrás, e um editor, a gente estava falando, tinha tido o acidente do Batomushi, o barco, que morreram muitas pessoas, né, afogadas, foi uma coisa muito dramática, uma tragédia enorme, e no mesmo tempo, assim, mais ou menos na mesma época, mesmos meses, teve um naufrágio de igual proporção na Amazônia. E aí a gente começou a discutir, eu era muito jovem, eu fiz essa pergunta: por que não dá capa também? Por que não dá a mesma visibilidade? E aí foi uma discussão, e chegou uma hora que ele não tinha resposta, Megali, e ele falou assim: é porque ali não tinha os leitores da Veja, ou seja, não tinha aquela identificação, né? Eu achei chocante a explicação, mas foi a explicação que me foi dada, e é um pouco isso no piloto automático. Quer dizer, morreu ali, morreu no Rio de Janeiro, morreu perto, virou algo que foi uma comoção maior, né? E não deveria ser em muitos casos. Eu acho que esse questionamento a gente tem que se fazer, evidentemente, muitas vezes. Agora, claro, a comparação que você fez entre a morte do Biden e a sua, que não vai ocorrer nunca, né, a sua, é diferente, porque a morte do Biden tem um impacto enorme, gigante no mundo todo, Claro. né? Então você tem sempre um impacto. Qual é o impacto na vida das pessoas? Quando eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo, na coluna que eu assino hoje, a gente falava, bom, como é que é? Vamos cobrir o poder, né? E não só política, não só economia, não só artes e espetáculos. E o que é o poder? Você tem o poder econômico, então uma canetada do Haddad, ela muda a nossa vida, paga mais imposto, paga menos imposto. Você tem o poder político, né? Quem vai ganhar a eleição e vai mandar na nossa vida. E você tem o poder da influência, né, Megali? Então, um personagem como a Xuxa, né, na época, que era a grande estrela, qualquer palavra dela levava milhões de pessoas a comprarem algo, a não comprarem. Neymar, o que me importa o Neymar, né? Só me importaria o Neymar dentro do campo de futebol? Não, qualquer palavra do Neymar, você ontem estava falando sobre isso, pode levar o seu filho para um lado ou o seu filho para o outro. Então tem as pessoas que têm um poder, que é o poder da cultura, né, que é o poder da influência sobre as nossas opiniões, sobre os nossos impulsos de consumo. Então sempre é curioso isso, né, o Megali? E muitas vezes quando você faz a cobertura de vida pessoal, de celebridades, vamos pegar caso Gugu Liberato, né? Quer dizer, aquilo impacta porque aquilo a identificação das pessoas, a curiosidade, né? Há comportamento, há tabus envolvidos, por isso desperta um interesse enorme. Então, sempre a gente acaba tendo que tomar essas decisões do espaço que vai dar para uma coisa ou outra, e óbvio que a reação do público hoje com a internet, que é muito imediata, vai direcionando um pouco também a cobertura muitas vezes, né, Megali? A gente às vezes tem que resistir a isso, né? Não é sempre o que dá mais clique, maior audiência, que é o assunto mais importante. Isso. Fernando tá falando aqui, o nosso ouvinte, falando: Mônica está dando uma aula, e vale muito se você que tá aí estudando jornalismo, né, estagiários. Né? Bom, Mônica, é excelente, é exatamente isso. Às vezes o critério vai ser o cinismo mesmo, mas sim, às vezes pode ter certeza que a gente está aqui tentando fazer o melhor, né? E tomando decisões que não são fáceis para nós também.
Bom, mas esse nem é um assunto do dia. A Mônica vai falar sobre um balanço sobre o audiovisual brasileiro em 2023. Vai trazer boas ou más notícias, Mônica? Olha, Megali, são boas notícias, uma retomada desse setor cultural que é muito interessante a gente acompanhar. E a Agência Nacional do Cinema, Ancine, né, onde todo mundo que faz obra audiovisual tem que inscrever lá o seu trabalho, porque tem questões de impostos, tem questões de incentivos, de fomento, enfim. A Ancine registrou 3.751 novas obras audiovisuais em 2023, tá? Número atualizado até o dia 22 de dezembro. Ele representa um aumento de 17% em relação ao ano passado, mas também, Megali, é maior do que o número de projetos registrados em 2019. Por que nós estamos pegando 2019 como parâmetro? Porque foi antes da pandemia. Quando veio a pandemia da Covid-19, no Brasil epidemia, né, no mundo pandemia, houve um refluxo, óbvio, né? Tinha menos trabalhos, não sabia nem sequer o que ia acontecer com a gente, com o país, com cada um de nós, então houve um refluxo. Mas agora essa retomada, ela registrou um número maior de projetos, inclusive do que vinha sendo registrado até 2019. Né? Foram obras de ficção, 860 obras de ficção, 1.081 documentários registrados, 208 animações, 44 reality shows, 1.112 musicais. Megali, você vê como a produção cultural brasileira ela é grande, ela é potente, né? Ela é rica. A gente fica aqui vendo o blockbuster, um filme que faz sucesso, alguns que, como a gente diz, de novo, impactam muita gente, mas a produção cultural brasileira ela é intensa e esse registro mostra que há um potencial muito grande de obras que estão sendo realizadas e que estão sendo pensadas e que as pessoas estão tentando, os profissionais estão tentando viabilizar, tá? Então, esse é o balanço, 60% são obras brasileiras independentes, né, que não tem, ou seja, um grande produtor por trás, obras que estão aí sendo feitas na raça, vamos dizer assim, né? Então é muito interessante num ano, Megali, que também teve número recorde de projetos inscritos na Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. A gente comentou esse balanço da Lei Rouanet há alguns dias aqui, então são dois balanços positivos. O da Ancine, que fala só de cinema, de audiovisual, e o da Lei Rouanet, que daí tem projeto de museu, de preservação, de música, de teatro, mais amplo, né? Número recorde de projetos inscritos na Lei Rouanet, e agora uma retomada também do setor audiovisual. E a gente sabe também, Megali, que esse setor da cultura movimenta muito trabalho, né? Muito emprego, muita gente trabalhando. Quando você vai no cinema, você vê os créditos, você fica impressionado com o tanto de gente que trabalha para que uma obra possa chegar às telas do cinema ou ao streaming, né? Ou à TV, enfim. Então esse é um balanço muito positivo, Megali. Muito bem. Mônica, foi um 2023, apesar dos pesares, muito bom, né? Foi um prazer estar contigo novamente nessa longa estrada da vida que vem a 24 e muitos 20s e 30s e 40s e muitos anos para nós. Curta bastante aí a sua virada e a gente se encontra no ano que vem.